Canal Pet. Oferecimento Petcopter, o seu aplicativo de estimação. Baixe agora. No programa de hoje, os primeiros cuidados que se deve ter em casos de fraturas e acidentes. Frutas, verduras e legumes. O que pode e o que não pode, você sabe? Entenda como reequilibrar as energias do seu companheiro através do Reiki. E ainda, já pensou em praticar um esporte com o seu melhor amigo? E esse é o seu Canal Pet de hoje, que está só começando. A gente começa o Canal Pet de hoje com uma pergunta. Como você agiria se presenciasse um atropelamento com um cachorro ou com um gato? Conheça, a partir de agora, um pouco mais sobre os primeiros socorros que devem ser prestados a um animal em uma eventual situação como essa. O primeiro cuidado que a gente deve ter é, primeiro, se proteger. Por quê? Porque um paciente que foi atropelado, um paciente que sofreu um traumatismo, ele está com bastante dor. E nessa dor, é possível que ele queira se defender atacando. Então, o primeiro passo é a gente chegar e ter certeza que o paciente permite a aproximação, permite o toque. Se ele não permitir, o ideal é a gente laçar o paciente ou até mesmo fazer uma mordaça e aí então passar o primeiro socorro. No caso de uma fratura, de uma solução de continuidade, o grande problema é que os fragmentos ósseos, enquanto eles estão se movimentando, eles podem cortar a musculatura, podem cortar os vasos sanguíneos. O mais importante não é a gente colocar os dois ossos, os dois fragmentos ou mais fragmentos conectados. Isso é uma coisa para ser feita no consultório, na clínica veterinária, sob um ambiente controlado. O mais importante é a gente impedir a movimentação. Existem vários artifícios, vários mecanismos para você fazer isso, mas dificilmente alguém na rua vai ter essas talas que a gente disponibiliza. Então a gente tem que improvisar. Então, no caso de um antebraço, você pode improvisar, por exemplo, com um jornal ou com uma revista e depois você tentar fechar com um pano limpo. No caso de uma fratura exposta, onde a gente tem um risco de contaminação maior, o fundamental é a gente proteger com um pano limpo. Falar, precisa ser uma gaze cirúrgica? Não, uma camisa limpa, um pano desde que esteja limpo, que você possa fazer esse envolvimento e posteriormente improvisar a tala, você já fez muito benefício para o paciente. O mais importante é que você não se desespere. Se está sangrando, o paciente está vivo. Então você tem que ficar calmo. E aonde tiver a exposição de um sangramento, por exemplo, você pega um pano limpo e você pressiona. Não precisa ser com muita força. Por quanto tempo? Entre 5 e 10 minutos. Só que tem uma regrinha. Não vale espiar. Não vale você ficar 5 minutos de vez em quando olhando. Ih, não parou. Ih, não parou. Não. Coloca. Fica calmo, com 10 minutinhos você tira, quase sempre está muito bem. É só envolver, depois você bota a talinha, leva para o consultório veterinário. Normalmente em fratura, o primeiro exame a ser solicitado é um exame de imagem, uma radiografia. Em alguns casos a gente pode pedir uma tomografia ou até mesmo uma ultrassonografia. Os exames de sangue são para a gente avaliar como é que está o estado geral do paciente e se ele aguenta ser submetido a uma intervenção. Se você me perguntar qual o mais importante desses todos para o ortopedista, para o traumatologista, com certeza seria a radiologia. Realmente, muitas vezes, o ideal é você levar logo no consultório. Mesmo casos simples, se você consegue fazer o atendimento num período das primeiras horas, você tem uma recuperação excelente. Tem pacientes nossos que voltam a andar depois de cirurgia, voltam a andar bem já com 16, 18 horas de pós-cirúrgico. Tem pacientes que com o mesmo grau de lesão, como chegaram de uma forma muito tardia, infelizmente o processo é bem mais lento, levando meses. O sinal principal que o tutor, que o protetor deve avaliar é principalmente a questão se existe sangramento visível no crânio, saindo pelos orifícios naturais, nariz, orelhas e boca. Se não existe e o paciente permitir o toque, permitir a avaliação, ele pode, por exemplo, levantar a mucosa labial ou abaixar a mucosa da conjuntiva e verificar a coloração. Se tiver um branco porcelana, por exemplo,
Gente, esse paciente está tendo hemorragia interna. Esse é o cara para você nem pensar. Bota no carro e já leva logo para a clínica para iniciar o atendimento. No caso de fraturas de ossos longos, braços e pernas, se você não leva ele adequadamente, você pode transformar uma fratura mais simples numa fratura mais agressiva e dependendo de como tiver, a única resolução, infelizmente, vai ser a perda do membro, vai ser a amputação. No caso de fraturas mais severas, como por exemplo uma fratura de crânio, uma fratura de cotovelo, uma fratura de coluna, você pode inclusive ter o paciente indo a óbito. Como é que vai ser feita a avaliação? A avaliação, infelizmente, ela tem que ser feita de forma profissional. A lição maior que a gente tem que ter em qualquer primeiro socorro, em qualquer cuidado de primeiro socorro, seja ele de atropelamento, de envenenamento, seja ele um pronto-socorro obstétrico, é o seguinte: ele começa em casa, mas ele acaba no consultório. A cena sempre se repete. Basta morder uma maçã ou aquela melancia que logo seu animal de estimação cola do seu lado com aquela famosa cara de pidão. E nem adianta dizer que não. Eles até se esforçam, mas nunca entendem por que é tão difícil ganhar um pedacinho. A primeira orientação é que nunca em excesso. A fruta ela vai ser considerada um petisco, então um agradinho mesmo, certo? E ter alguns cuidados com algumas frutas que devem ser evitadas. A uva tem algum componente que ainda não é bem esclarecido qual, que já teve alguns casos de morte, de falência renal, mas não sabemos ainda qual é esse componente. Na dúvida, vamos evitar. O açaí, ele é extremamente contraindicado. Ele tem a mesma substância que tem no chocolate, que pode causar problema neurológico, cardíaco, então também deve ser evitado. Temos que ter cuidado também com as carambolas. Não são tão comuns a gente utilizar elas até no petisco, mas ela é extremamente tóxica, então ela pode causar quadros neurológicos, disfunção renal, principalmente num paciente que já tem algum distúrbio renal, tem tendência a formar cálculos, cristais, então deve ser evitado também. Muito comum da gente utilizar a maçã. A maçã é muito saudável, vale a pena utilizar sim, os cães adoram. Os gatos nem tanto, o gato é mais carnívoro, mas os cães adoram. E o cuidado que a gente tem que ter é com a semente é tóxica. O pH do estômago do cão e do gato é extremamente ácido, então ele consegue digerir essa fruta ácida sem problemas. O cuidado que a gente vai ter naquele cãozinho que está sempre vomitando, um cão que tem gastrite, aí sim a gente vai evitar, mas são extremamente saudáveis também. A fruta, a gente tem aí mais ou menos uma ideia de 10 a 15% da dieta composta por frutas não vai ter problema. Então a gente vai reduzir a quantidade de alimento, porque a fruta é extremamente calórica. Tem algumas frutas têm bastante gorduras e a maioria delas bastante açúcares. Então a gente pode ter problemas de obesidade, problemas de diabetes, então tem que ser tudo com controle. Pode acontecer de algumas reações individuais. Um cãozinho que come um melão e tem um vômito, um cãozinho que come o coco e tem diarreia. Então isso pode acontecer. Cães que são muito alérgicos, às vezes piora a alergia quando come um morango. Então a gente tem que avaliar quadro a quadro. Então o melhor é falar com o seu veterinário de confiança e se qualquer problema, suspenda o uso dessa fruta e tire essa dúvida. Sim, as folhas, fontes de fibra, de vitaminas, antioxidantes, então é bastante interessante. A couve é muito saudável, outras verduras verdes também, o brócolis é extremamente saudável e eles gostam bastante. Esse é um ponto importante. A cebola, ela é tóxica,
ela pode causar anemias, principalmente nos gatos, mas os cães também não podem comer cebola. Por isso, o nosso cuidado de orientar sempre para não dar os restos da nossa alimentação. A alimentação natural para o cão, para o gato, tem que ser feita para eles. O alho, ele é mais tolerado, mas também tem que tomar alguns cuidados. O cuidado com essa alimentação, a partir dos tubérculos, dessas raízes, é não oferecer cruas. Então, elas precisam ser cozidas. Algumas delas podem ter algumas toxinas que são inativadas com cozimento, mas são extremamente saudáveis. Sempre com aquele cuidado de não ir no excesso, balancear a alimentação para a gente não ter outros problemas. O abacate, ele é extremamente saudável, a gente não precisa ter medo do abacate. Ele é gorduroso sim, mas uma gordura saudável, como o azeite de oliva. E ele tem algumas enzimas que ajudam na digestão das gorduras também. Então, ele pode ser oferecido sim, mas cuidado com cascas e com o caroço, que são extremamente tóxicos. O problema do caroço da manga é que, por um acidente engolir, pode causar uma obstrução, dependendo do tamanho do cão. Então, a gente pode ter um problema gastrointestinal por obstrução, mas a manga é saudável. Hoje em dia, muitas pessoas preferem utilizar uma alimentação mais natural, evitar a ração por ser um produto que tem conservantes, que tem um processo industrializado. Então, o nutrólogo é esse profissional que vai verificar a saúde do pet, se ele realmente pode comer aquele alimento, qual alimento, ele vai indicar o melhor para o seu cãozinho. Agora a gente vai para um rápido intervalo. E se você tem um comentário ou uma sugestão, manda pra gente através do contato @seucanalpet.com.br ou pelo nosso WhatsApp. O Canal Pet volta já.